pegar o É cachorro, verdade. sair para passear. E aí a gente não pode estar indo para os parques, apesar que tem bastante gente nos parques, e isso está bem preocupante, né? Exatamente. Porque até em termos econômicos, está se criando, né? Se cria, enfim, né? Uma discussão muito, sempre uma polarização, né? Saúde, né? Versus economia. Ou seja, se eu Uhum. defendo a economia, eu defendo a livre atividade e que todo mundo retome as suas atividades, senão as pessoas vão morrer de fome, exemplo. Ou, não, se eu sou contra isso, então quer dizer que eu sou a favor de todo mundo, isolamento total. Tipo, é uma polarização, não tem Hoje em dia, é um tema tão complexo Muito complexo, que muito não é complexo. só então se eu sou a favor de um, eu sou contra o outro, se eu sou a favor de uma. Gente, a coisa é muito mais complexa, né? Acaba É, sendo muito mais complexa. muito. Eu acho que as pessoas complicam muito as coisas também, né? E isso é um movimento do ser humano, né? Nós temos a tendência sempre de polarizar, né? Coisa É. de ou é isso ou é aquilo, e nem sempre é isso ou é aquilo, né? Muitas vezes é a gente conseguir, e aí é a grande jogada da vida, tu conseguir achar um consenso, né? O consenso que aí vem a questão utilitarista que a gente falava esses dias sobre ética, né? Conseguir achar esse consenso, conseguir encontrar uma forma de resolver as coisas onde seja um resultado ganha-ganha, né? Ambos os lados estão ganhando. Mas aí entra outras questões do ser humano, né? Que é a questão de eu quero ganhar. Então, mas nós dois vamos ganhar. Não, mas eu quero ganhar mais que tu, né? Então, aí vem todas essas controvérsias que fazem parte do ser humano enquanto um ser que se desenvolveu a mais do que os outros animais, e exatamente por essas questões do ganha-ganha, né? Esse foi o grande, foi o que levou o homem ao progresso, né? E, ou seja, será que é progresso? Mas isso tudo a gente vai ver. O pessoal está falando muito de, a semana ainda estava escutando sobre isso, de quando voltarmos, né, finalmente voltarmos, que vamos voltar diferentes, né? E aí eu me questiono, diferente como? O que a gente sabe em termos de psicologia, psiquiatria, desenvolvimento do ser humano? Não, ninguém se desenvolve ou solidificamos qualquer novo comportamento em no mínimo 6 meses, né? Então, assim, esse voltar, ele pode até no início ser um voltar, e aí me desculpem, talvez eu esteja sendo pessimista, mas nós vamos voltar daqui a pouco um pouco mais leves, né, em algumas coisas, querendo ser uma pessoa diferente, para melhor e coisa e tal. Mas se isso não está solidificado, né, vai ser fogo de palha, Vai ser temporário, né? vai ser temporário. Daqui a pouco volta tudo o que era antes, ou até pior. Por quê? Porque é exatamente entre as questões financeiras que tu estavas falando, né? Quantos empresários nós temos por aí que estão já sentindo essas dificuldades financeiras dentro das suas empresas, e até o fantasma da não manutenção dessa empresa, de que essa empresa venha a ter que fechar, né? E a gente sabe que isso vai acontecer com pequenas empresas, com empresas que não têm, vamos dizer assim, uma gordurinha para poder queimar, né? Não tenha um capital de giro suficiente que ela possa se manter, ou que ela esteja com o tipo de clientela ou o tipo de serviço que precisa ser feito ao vivo, presencialmente, né? E esses empresários e outros mais que vão voltar com dificuldades, será que eles vão estar tão leves assim? Será que eles vão voltar para esse pro mundo aí fora de bem com a vida? Como é que isso vai funcionar, né? Então, novamente, desculpa o pessimismo, mas eu não acho que essa coisa de mudança total de forma de ser, de forma de vivenciar, de forma de se portar, de forma de ver o outro e o espaço necessário para o outro, né, seja uma coisa permanente. Não vejo assim. Eu acho que as pessoas, a tendência da grande maioria é voltar pior. Que belo tema para ser discutido Muito, de ser descascado, né? De a gente ir muito. abrindo os gomos
dessa laranja e entendendo como funciona a mente humana e o comportamento em outras épocas, né? Tem gente Perfeito. que diz, tem gente que diz o seguinte: depois quando passar a pandemia, todo mundo vai ter cuidados extremos com toque, o uso da máscara vai ser algo corriqueiro, as pessoas vão começar a deixar o sapato na entrada das casas. Gente, vamos olhar o histórico das últimas pandemias, porque não foi a primeira, né? Vamos pegar a gripe Uhum. espanhola do início do século agora passado, aí 1920 ali, 1918. A onda de socialização que vem depois, quando dizem, ó, a pandemia foi, ela é Uhum. enorme. Inclusive as maiores, as mais famosas marchinhas de carnaval que existe hoje e cantados nos bailes de carnaval foram naquele primeiro verão pós-pandemia da gripe espanhola em 1918, Sim, porque sim. as pessoas tiveram uma onda de socialização, saíram para a rua, né, um desespero porque estava todo mundo em isolamento já na anterior, né? Então, o comportamento do ser humano sempre é em querer, de certa forma, a menos que tu venha de uma cultura, e aí demanda muito tempo para adaptação da nova Sim, realidade. sim, 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 E sim. não é o caso, uma Por- gripe, gente. 2, 3 meses em termos de espécie não é nada, né? eu acho que esse tempo é um tempo de estrago, É, na verdade, né? Porque por ele ser pouco, né? Ele tem a tendência mais de causar estrago, e aí a gente fala da questão financeira, do que basicamente fazer melhorias, nas pessoas enquanto seres humanos, né? Porque é muito pouco tempo para a gente conseguir enxergar o mundo de maneira diferente, muito pouco tempo para a gente poder se enxergar e ver quais são as nossas posturas erradas, né? Mesmo porque nós estamos em distanciamento, mas não estamos em isolamento. Nós estamos em distanciamento, nós estamos ainda convivendo, né, uns com os outros. E aí vem a questão da tecnologia que não permite um isolamento total, né? Nós continuamos em relação com os outros, nós não estamos em relação física, presencial, proximal, mas estamos ainda nos relacionando. Então, para muitas vezes, e aí vem a questão dos monges budistas, por exemplo, para quando eles têm a questão de querer fazer, né, uma imersão, eles conseguirem entrar para dentro deles mesmos e se sentirem e se enxergarem e conseguirem se autodiagnosticar, eles fazem o quê? Eles entram em total isolamento. Eles ficam sozinhos para poder se enxergar. E depois trazer isso para a superfície e conseguir trabalhar isso aí sim com a presença dos outros, né? E nós não estamos nesse patamar, nós não temos isso. Nós temos o distanciamento físico, ou pelo menos deveríamos, né? Mas é muito pouco tempo, professor Rafael, para a gente poder fazer uma mudança que exige um tempo maior e uma mudança tão significativa que seria, né? Que seria realmente. Eu estou vendo essas pessoas que dizem isso um pouco como sonhadoras, me desculpem novamente, mas eu vejo isso como um sonho, né, a ser realizado, que eu também tenho, e cada um de nós aqui eu tenho certeza que também tem, de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, enfim, todas aquelas questões, né? Nós olharmos o outro com seus direitos, nós olharmos o outro como um ser humano igual a nós e que exige nosso respeito, assim como nós também temos que ter respeito por nós mesmos. Isso já seria um grande avanço, as pessoas conseguirem se autorrespeitar, né? exato. Mas exige realmente uma O demanda de exemplo, prof, maior. até para os nossos alunos aqui que estão daqui a pouco se preparando para o Enem, deve ter uma propriedade em termos de memória ainda maior que a nossa. Vamos pegar o exemplo de uma mudança cultural que tivemos na própria sociedade. Peste negra, né? Na Europa, no Uhum. século XIV. Foram 3 anos morrendo milhares e milhões de pessoas, onde as famílias feudais tiveram que se adaptar a uma nova onda, nova forma de pensar, que matou 2 terços da população mundial. Sei lá Que quanto é que era a loucura, população mundial né? na época, mas 2 terços, gente, quase 70% da população morreu com a tal peste. E isso houve uma ruptura e uma nova onda cultural. As pessoas que sobreviveram ficaram diferentes, tanto que surgiu o que nós temos hoje
na história, a gente analisa, é o chamado renascentismo. O renascentismo, como o nome diz, renascer, que se renasceu a peste negra. E aí surgiu uma nova onda cultural na Europa, enfim, né? Onde havia a população na época. E então foram 3 anos, né? Só um exemplo, né? Não foi 3 meses. Não, e é interessante quando tu traz a questão da peste negra, porque quando ela começou, existia a visão de que a peste negra era uma maldição dos deuses, né? Ou de Deus, que Deus estaria punindo a humanidade, né? E havia então toda a questão de queimar essas pessoas muitas vezes quando elas estavam doentes para não ter o problema de espalharem. E eu li uma vez sobre a peste negra e é interessante algumas coisas que a gente traz assim o romantismo dos franceses, por exemplo, né? Todo aquele romantismo dos franceses, daquele forma de vida deles, o perfume francês ser o mais forte, e é tudo decorrência de todas essas questões de saúde e de falta de saneamento que existia na época, que foi o causador da peste negra, né? A questão da sujeira, realmente, né? Mas vem toda a questão do romantismo que hoje a gente consegue enxergar aquilo como formas que eles tinham de conseguir sobreviver dentro daquele mundo tão empesteado, né? Tão sujo, tão fedorento, realmente. Por isso o perfume francês ser tão forte, né? Perfume francês, a gente diz que não é perfume, é parfum. O que é o parfum? É a matriz do perfume, porque ele é muito forte, né? Então, para poder tapar toda aquela sujeira, as mulheres usavam aqueles vestidos maravilhosos que a gente vê nos filmes, né, gurias? E a gente olha aqueles vestidos, eu acho que ia ficar bonito nesse vestido. Pois é, não tinha botão, nem tinha zíper. Os vestidos eram costurados no corpo das pessoas, só tiravam quando apodrecia. Porque eles não tomavam banho, não tinham o hábito do banho, né? Não é que nem nós brasileiros, por exemplo, de onde que vem a nossa questão de... Muitas vezes a gente toma 2, 3 banhos por dia no verão, porque a nossa descendência é índia, né? E os índios vivem dentro da água, então aí vem a nossa coisa do banho, banho, banho. Mas essa questão de, olha, o alargamento de tempo, tu traz, Rafael, 3 anos, né? Isso que a peste negra, ela não se espalhou tanto pela face da terra, porque essas pessoas, o meio de transporte naquele tempo era ou o cara andava a pé, eles andavam muito a pé, ou eles iam a cavalo, ou de carroça, e a peste negra, ela matava muito rapidamente. Então, eles não conseguiam, uma pessoa que saísse de um vilarejo já contaminado, ele não conseguia chegar, se o lugar que ele fosse era muito, muito longe, ele não levava a peste até lá, porque ele morria antes, né? Agora, tu imagina, no nosso tempo, vamos falar de nós agora, a velocidade com que o vírus se espalhou, né? Por quê? Porque hoje a gente atravessa o mundo rapidamente. Atravessa rápido, até que a gente se desse conta de que isso estava acontecendo, o vírus se espraiou e o vírus tomou conta, né? Então, até isso, a questão do progresso, até que ponto nós temos que, já que temos tanto progresso, vamos fazer ele vir a nosso favor, né? Então, conseguir criarmos, né, mecanismos de defesa muito mais potentes para esse tipo de coisa, até a gente conseguir localizar, né, as coisas com mais rapidez. Isso é uma coisa preocupante também no mundo de hoje. Eu acho que a gente ainda está, nós estamos muito à mercê, né, de algumas coisas que deveriam Vulneráveis, estar né? muito, 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 muito vulneráveis. Até para explicar um pouquinho para os alunos dessa nossa introdução com o meio empresarial, nota-se, gente, que mudança de cultura é o que muitas empresas querem fazer, às vezes, da noite para o dia. Houve uma empresa que compra outra, tá? Uma empresa, uma construtora foi lá e comprou uma menor. E aí você trabalha nessa empresa menor que foi adquirida por outra empresa. Aí chega assim, ó, vai haver uma mudança de cultura. Aí vai todo mundo uma semana para um hotel, conhece a nova empresa, e bom, todo mundo, cultura nova a partir de segunda-feira. Cara, não é assim, Não cara. Tá existe acostumado isso. a lidar com o cliente de uma forma, teus colaboradores de uma forma. Os Isso caras acham que aí. uma semana mudou de cultura. Então, para Isso ver, aí. cultura é tempo, é adaptação, Uhum. é,
é muita é muito tu levar na cara, né? É Tu aprender com verdade. os erros, é tu tentar errar, até que tu consegue chegar num novo formato, uma nova fórmula de fazer. Então, Mesmo é porque bem isso. a questão da cultura é comportamental, né? Enquanto o treinamento é uma questão de mudança da atividade, da forma como se faz uma atividade, o que é mais rápido, né? A gente consegue mudar a forma de fazer uma atividade que não envolva o nosso comportamento e a nossa atitude. Como tu disseste ali, o atendimento do cliente envolve atitude, envolve comportamento. Então, ele não é simplesmente um treinamento, né, de uma tarefa nova, não, ele está envolvendo o comportamento. E o comportamento, ele não, ele exige uma nova atitude. E a atitude é uma questão de personalidade, né? As tuas atitudes é o tu querer fazer alguma coisa. E quando tu tens um estilo de personalidade, as tuas atitudes vão te levar para um lado. E o comportamento é a ação desta atitude. Né? Então, tudo tem a ver com a tua personalidade, algo que se forma de maneira muito vagarosa. Por quê? Porque ela inclui todinhas as questões dos teus valores. Né? Então, tu tens os teus valores lá da tua família parental, né? A dupla parental, pai e mãe, ou seja, a tua família nuclear. Depois tu vai adquirir novos valores, tu vai acrescentar valores, tu vai muitas vezes modificar alguns valores, vai fazer com que o valor que tu aprendeu em casa, ele tenha algumas nuances diferentes, vão modificar-se um pouco em função da tua vivência social, inclusive no teu âmbito de trabalho. Porque dependendo da empresa onde tu vai trabalhar, vai ter uma cultura com outros valores que tu vai colocar, e esses valores vão passar a fazer parte da tua vida, né? E muitas vezes nós vamos ter que acrescentar nessa empresa também os nossos valores, né? E se isso for bem aceito, legal, a gente ajuda na mudança da cultura. Mas isso é muito demorado, né? Então, lidar com a cultura é lidar com a cabeça do empresário, porque ele trouxe a cultura da empresa. Então, é ele que tem que ajudar nesse processo de mudança. Nós vamos ter que nos adaptar muitas vezes, aquilo que eu digo sempre para meus alunos, quando nós entramos na empresa, nós não temos que fazer a empresa se adaptar a nós. Ah, mas eu sou assim e essa empresa... Então, cai fora, porque a empresa tem o seu jeito. Eu vou me adaptar à empresa e não a empresa a mim, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Para querer impor alguma coisa para a empresa. E isso é um aprendizado que nós temos que levar, né? Para vocês que estão começando agora no mundo do trabalho, alguns já estão, né? Outros já estão entrando este ano, no que vem, já estão indo para o mercado de trabalho como estagiários, como, né? Até mesmo como aprendizes. Quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente faz é sentir. A gente ouve mais e fala menos, né? A gente percebe onde é que nós estamos, né? Aquilo que a gente trabalhou esses dias sobre liderança. A liderança, tu vai muitas vezes ter aquele líder formal que todo mundo diz que aquele é o chefe, é ele que vai organizar tudo, é ele que tem o comando. Mas dentro daquele grupo vai ter aquele outro líder que não está lá no organograma e que ele manda muito mais outras muitas vezes que o formal. Então, quando tu sente, tu percebe o ambiente que tu estás e vai te adaptando aos poucos a ele, né? Ao invés de ser refratário, ou seja, não gostei disso, já vou embora. Tá, se cada empresa que tu entrar tiver alguma coisa que tu não gosta, tu vai embora, onde é que fica o teu aprendizado? Porque o aprendizado ele se dá exatamente quando nós temos que nos debater diante de alguma coisa, onde nós temos que enfrentar situações, né? E o ser humano tem um ditado antigo, e eu acho ele muito certo, a gente aprende batendo com a cabeça na parede, né? Então, as coisas elas se apresentam para nós no nosso dia a dia e nós vamos aos poucos aprendendo sobre aquelas coisas, vamos nos adaptando e vamos aprendendo a lidar com situações diferentes e vamos crescendo como pessoa. Agora, se cada vez que eu tiver dificuldades eu vou embora, eu vou ficar indo de empresa para empresa e a errada vai ser sempre a empresa, quando na verdade não é a empresa, sou eu. Eu é que estou com dificuldade de me adaptar. Né? Como assim todas as empresas estão erradas, só eu estou certo? Não, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou me adaptando. Né? Então, isso é importante. Quando nós estamos diante de alguma situação que para nós é difícil o enfrentamento dessa situação,
Vamos aprender com ela. Vamos ver onde é que tem o aprendizado, o que que eu estou precisando aprender com essa situação, com essa pessoa que eu não gosto tanto, com esse jeito dessa empresa lidar com os seus colaboradores, né? Então, nós temos que nos dar ao direito de aprender, ao invés de virar as costas e ir embora. A vida, ela está ali para nos ensinar, né? E nós temos que aprender, certo? Então, tá com dificuldade em alguma coisa na tua vida pessoal, na tua vida profissional, percebe e começa a ver o que que é exatamente que está difícil para mim lidar. Como é que eu posso melhorar isso? Isso é crescimento, é exame das situações o tempo todo, certo, gente? Então, é muito importante que vocês estejam sempre abertos ao aprendizado, certo? Nem tudo são flores, ou seja, não existe moranguinho em cima do bolo. Tá? O moranguinho é nós que temos que fazer com que as coisas sejam melhores, que as coisas estejam melhores, certo? E aí, professor Rafael, podemos começar a aula de hoje? Contigo, professora, eu tirei meu vídeo Vamos aqui lá, para então. deixar o holofote somente em ti. Imagina, nós estamos conversando por enquanto. Pessoal, assim, ó, o que que eu preparei para vocês hoje? Nós hoje vamos trabalhar as questões de carreira, mas basicamente eu quero levantar com vocês hoje as questões de o que que eu vejo no meu futuro, né? Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos a faixa etária que vocês estão agora, eu não sabia o que que eu queria ser quando crescesse diretamente, né? Eu já tinha uma ideia, né? Porque a psicologia surgiu na minha vida quando eu tinha 8 anos, né? Quando eu descobri que ela existia e aquilo foi começando a fazer algum volume no meu dia a dia, eu comecei a ir buscar sobre isso, e então eu tive essa sorte, vamos dizer assim. Mas quando o professor falava agora há pouco sobre o Enem, né? O Enem é uma coisa interessante, porque o Enem ele te dá uma oportunidade de tu ingressar numa faculdade, ele te dá a oportunidade de escolher, se tu for bem no Enem, onde é que tu vais estudar. E mais, te dá a oportunidade de pegar profissões que hoje, financeiramente falando, são bem remuneradas, né? Mas nem sempre o jovem, quando ele consegue entrar numa faculdade, ele sabe exatamente o que que ele quer. O normal é nós nos espelharmos em outras pessoas, e a gente ir buscar, né, no nosso meio familiar, no nosso meio de contato, né, pessoas que têm uma profissão que a gente gosta, a gente muitas vezes não gosta, não é da profissão, mas sim da pessoa, a coisa do espelho, né? Então, tenho aquela pessoa como referência, que legal, essa pessoa é professor, eu também quero ser professor, mas qual a área? Como é que eu vou me direcionar? Então, a ideia hoje é trazer para vocês esse mundo profissional, né? Vamos esboçar este mundo profissional, vamos entrar nele e começar a ver assim, será que eu sei o que que eu quero ser quando crescer, né? Quando eu puder escolher a minha profissão, será que eu já sei qual é a profissão que eu vou escolher? Quantos de vocês já têm esta ideia? Quantos de vocês já foi buscar sobre todas as profissões? Ou, muito mais do que isso, primeiro começar pelas áreas de atuação, tá? Então, nós vamos esboçar hoje o nosso primeiro movimento sobre isso. Eu vou entrar com vocês sobre a questão de carreira, a questão de sucesso, só para um esboço, mas a nossa base de aula de hoje é vocês fazerem um teste vocacional. Ok, eu vou botar o teste aqui, depois eu vou disponibilizar ele lá novamente, ok? Já vou dar o resultado hoje para vocês por áreas de atuação, e aí vocês já vão começar a pesquisar, vocês já vão começar a dar uma olhada, por exemplo, vamos pegar assim, a área humana, o que que é a área de humana? Quais as profissões que fazem parte da área das humanas? Quais as profissões que fazem parte da área do financeiro, né? Se eu gosto de matemática, enfim, como é que é isso, né? Então, esse é o primeiro esboço de hoje, certo? Vamos lá, então, vou colocar o slide share para vocês, para a gente poder começar a olhar. Nós hoje vamos entrar em slide share diferente, para vocês poderem ver as coisas. Vamos lá, então, planejamento de carreira. Nós vamos falar, então, sobre a questão de como nós temos que planejar a nossa carreira. Por quê?
quando tu planeja a tua carreira, quando tu consegue ter uma visão de que tu pode enxergar lá adiante o que tu queres ser, no que tu queres trabalhar, tu consegue fazer esse planejamento. E aí entra uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, que é a questão do planejamento reverso. Se eu sei que eu quero ser médico, né, que eu quero ser médica, que eu quero, né, daqui a 15 anos estar dentro de um hospital, dentro de uma sala cirúrgica, fazendo cirurgias cardíacas, por exemplo, eu tenho que fazer um planejamento reverso. Ou seja, eu já sei que daqui a 15 anos, agora, esta caminhada de hoje até 15 anos, eu tenho que fazer uma previsão dela. Isso é planejamento, ok? Eu vou planejar, eu tenho que saber qual é a caminhada que eu vou fazer, qual é a probabilidade de obstáculos que eu vou ter e como eu vou enfrentar eles. Então, eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha várias colegas que faziam enfermagem, né? E era uma faculdade que hoje, que naquela época a gente chamava de enfermeira padrão, né? Hoje ela é enfermeira mesmo. Né? Então, nós temos os auxiliares de enfermagem, as técnicas de enfermagem, e nós temos a enfermeira. E essas meninas que faziam, e meninos também que faziam a faculdade de enfermagem, a, olha, eu diria assim, ó, que 98% deles eram técnicos de enfermagem, porque eles fizeram um planejamento e eles viram quanto que eles iam gastar para poder fazer uma faculdade de enfermagem. Então, eles precisavam estar trabalhando. Então, já que eu vou ter que já vou trabalhar na área. Então, eles faziam técnico de enfermagem, já estavam dentro dos hospitais trabalhando. Então, eles, além de terem como pagar os seus custos de estudo, eles também tinham já a oportunidade de vivenciar o ambiente hospitalar e conhecer novas técnicas, saber lidar com técnicas de enfermagem interessantes, lidar com o paciente, lidar com o corpo médico dos hospitais, as rotinas de atendimento desse paciente. Então, eles faziam esse planejamento. Então, isso é um planejamento reverso, né? Então, eu consegui ver assim, bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho, para mim poder pagar minha faculdade, eu tenho que ganhar X. Qual é a profissão que eu vou ter para poder trabalhar, ganhar isso e poder pagar meus estudos, ok? Então, mais ou menos por aí. Isso é um planejamento reverso. Vamos lá, então. O planejamento de carreira, né? Quando a gente fala de carreira, nós estamos falando basicamente de uma palavra que ela fala de uma profissão. Quem tem uma carreira é porque tem uma profissão dentro, né, de um âmbito de trabalho, tá? É a vida profissional que a gente vai estruturando ela, ok? Então, a carreira é a vida profissional estruturada. Eu posso ter uma profissão e não exercer essa profissão. Então, eu não tenho uma carreira naquela profissão, ok? Eu tenho uma profissão, me formei com aquela profissão, mas né, posso exercer, porque tenho autorização para exercer, mas eu não exerci. Então, ela não é a minha carreira, ela é só a minha profissão, ok? Então, eu tenho que, para mim ter carreira, eu tenho que ter uma profissão estruturada e eu estar sempre com ela em progresso. E isso demanda um estudo constante, uma atualização constante, que faz com que a gente tenha que estudar o tempo todo, né? Falávamos esses dias sobre isso. A gente não para nunca de estudar, tá? A gente estuda o tempo todo, tá? Então, para mim poder ter uma carreira, ela implica que eu tenha uma profissão, mas nem sempre quando eu tenho uma profissão eu tenho uma carreira, né? Então, para mim ter carreira, eu tenho que ter uma profissão, uma vida profissional estruturada que eu vou constantemente oxigenar, eu vou estar constantemente atualizando, né? A carreira, né, em termos de inclinação, ou seja, qual é a minha inclinação profissional, para que profissão eu vou querer caminhar, para onde que eu quero ter a minha carreira, ela é vista como a vida profissional do indivíduo que a gente desenvolve ao longo do tempo. Mais uma vez, a questão de, eu não estou falando de curto prazo, de médio prazo, estou falando de longo prazo. Por quê? O que a gente sabe? As faculdades hoje, elas demoram um tempo dependendo da profissão que tu escolheu para ti.
certo? Existem algumas profissões, falando, por exemplo, da medicina, em que nós vamos conseguir fazer a faculdade de medicina, a gente faz residência, faz todo um processo, a residência na área médica, ela é como estágio de outras profissões, tá? Na área médica, ela é chamada de residência, certo? E para isso, o profissional, ele trabalha muito tempo dentro de um hospital. Aí ele vai fazer ainda a especialização dele, né? E a especialização dele já vai levar muito mais tempo. Então, uma carreira médica, por exemplo, ela não termina nunca. Tu vai estar o tempo todo te especializando mesmo, porque a medicina está sempre avançando. E esse profissional tem que estar sempre, então, buscando esse conhecimento desses avanços, tá? Então, é a longo prazo e também, né, ela é uma questão de percepção do profissional, né? Como assim? Eu percebo o que eu quero ser. Isso é uma coisa de gosto. O que eu gosto de fazer? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto muito de falar em público, eu não gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto de ficar, né, baixar minha cabeça, por exemplo, no computador e eu vou trabalhar, né? Eu vou ficar ali trabalhando e eu vou conseguir fazer as minhas atividades, mas eu não quero lidar muito com gente, né? Sinto dizer, mas a grande maioria das profissões hoje lida com pessoas, né? Antes nós tínhamos, como eu contrato profissionais, professores basicamente há muitos anos, eu me lembro que a maior dificuldade que eu tinha sempre era contratar professores para a área da informática. Né? Por quê? Porque o pessoal que trabalhava com informática, eles sabiam muito bem entrar para dentro de um computador e trabalhar todos os componentes do computador, a fazer programação, mas eles estavam ali, era eles e aquela máquina. Eles não precisavam lidar tanto com as pessoas. Mas hoje não. Hoje, um profissional da informática, mesmo assim, ele tem que lidar com as pessoas. Se ele quer usar a informática como profissão, ele vai lidar com os clientes dele. Por exemplo, alguém que vai fazer um programa, né, para alguma coisa, por exemplo, vamos pegar minha área, eu encomendei para o profissional, né, que faz programas, eu quero um programa para rodar a minha folha de pagamento dentro da minha empresa, lá no RH. Aquele profissional, ele vai ter que ter constantes reuniões comigo, ele vai ter que conseguir entender o que eu quero, né, para ele poder fazer o programa. Então, ele tem que lidar com pessoas, então não tem mais como, certo? Então, envolve sempre lidar com gente, tá? Mas não esqueça, é a tua percepção de como é que tu quer a tua vida. E a percepção é bem individual, né? Lembram disso, né? Cada um tem a sua percepção, cada um sabe como é que quer. Questões básicas, então, para a gente gerir a carreira. Dentro do processo de percepção, o autoconhecimento. Autoconhecimento, meus amores, é a chave da vida. Por que a chave da vida? Porque se eu sei quem eu sou, eu sei como é que eu funciono, eu sei o que é que eu gosto, eu sei o que é que eu não gosto, e mais, eu sei como é que eu reajo diante de situações, né? Aí, voltando lá nas questões das emoções, como é que são as minhas emoções? Como é que eu enfrento conflitos na minha vida? Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Né? Então, quanto mais eu me conhecer, mais eu consigo gerir minha vida pessoal e profissional. Aprender com as próprias experiências. A gente sempre diz que a gente aprende fazendo, né? Aquilo que eu dizia antes, de o ser humano aprende batendo com a cabeça na parede. Então, são as próprias experiências. Mas aí eu vou contar outra coisa para vocês. A gente pode aprender com a experiência dos outros. É interessante, né? Isso é um sinal de inteligência. Quando tu vê o outro fazer algum erro e tu aprende com o erro dele. Opa, aquilo lá deu errado, já não vou fazer. Né? Então, isso é aprender não só com as próprias experiências, mas com as experiências dos outros. E aí, mais uma vez, a necessidade de nós nos relacionarmos, nós conversarmos com as pessoas, nós estarmos juntos com as pessoas e entender o que cada um passa, ok? Maximização das suas habilidades. O que é maximização? Aumento. Eu vou fazer com que as habilidades que eu tenho se multipliquem, né? O que são habilidades? Habilidades é o saber fazer. Né? E aí, quando os autores falam de maximização das habilidades, eles trazem também as questões atitudinais e comportamentais. Eles botam, na verdade, as questões competências. Competências é, né, conhecimento,
habilidades e atitudes. Todos os conhecimentos que eu tenho, eu multiplico eles para o trabalho que eu vou fazer na minha carreira. Às vezes a gente lê alguma coisa e acha que aquilo, não, isso não tem nada a ver com a minha profissão. Ou alguém te diz assim, ah, mas eu li um livro, né, sobre filosofia e coisa e tal, e aí tu diz, ah, eu não leio filosofia, eu não gosto. No momento em que tu não leu nada sobre o assunto, ou tu não foi nem te informar sobre qual é a temática daquele livro, quem é aquele autor, tu não tem como conversar com as pessoas. E mais, nós aprendemos até com o que a gente não gosta. Porque nós temos que ter assunto para conversar com as pessoas, né? E outra coisa bastante importante nesse mundo todo é que eu não posso criticar o que eu não conheço. Então, quando eu maximizo as minhas habilidades, eu também vou ter condições, no momento em que eu leio bastante, que eu conheço bastante, né? Uma parte da competência, o conhecimento, eu vou ter condições de discutir com alguém sobre algum assunto. Então, se alguém quiser discutir algum assunto comigo, eu tenho que. Olha, isso eu não conheço bem ainda. Se tu quiseres me dar um tempo para me estudar sobre isso, para eu poder formar uma opinião, né? Para me ter subsídios de discussão. Que nem as nossas conversas antes da nossa aula aqui. O professor Rafael e eu, a gente conversa sobre algum assunto, vem o assunto e a gente vai conversando, né? Então, por quê? Vocês viram que ele disse ali, eu fui ler, eu li sobre a peste negra, eu li sobre. É a leitura, é tu ir buscar, tu tem que conseguir adquirir conhecimentos diversos, né? Tu tem que ler sobre tudo. Então, quando tu adquire conhecimentos sobre diversas áreas, né, das ciências, tu tem condições também de maximizar esse teu conhecimento. Tu vai estar sempre com habilidades para poder lidar com as coisas. Por quê? Porque tu leu sobre isso, tu sabe como fazer, tu vai só reproduzir, ok? Então, 3 questões bem básicas, tá? Autoconhecimento, tá? Aprender com as próprias experiências, com as experiências dos outros, e também multiplicar dentro do teu trabalho e fazer com que as tuas habilidades sejam maiores do que elas realmente são. É maximização, ok? Vai multiplicar, vai fazer com que elas sejam maiores. A escolha profissional, como eu disse antes, depende muito da nossa percepção. O que eu percebo do que eu gosto, do que eu não gosto? Né? Então, a escolha profissional tem muito a ver com isso, ok? Eu saber das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto, de quem eu gosto, onde é que eu gosto de estar. Né? Então, tudo é uma questão de gostar, de sentir-se bem, de sentir-se à vontade. Então, vou começar com vocês agora o que a gente chama de teste vocacional, tá? Mas vocês vão fazer um teste, certo? Um teste, ele não tem como fator total escolher a tua profissão. Ele vai te dar algumas áreas, lá no meio daquelas áreas, algumas profissões que fazem parte da área. Mas aí tu pega, por exemplo, na área da saúde. Ah, minha área deu a área da saúde. Aí tem medicina, tem psicologia, tem serviço social, tem... Aí tu para e pensa assim, tá, mas e qual delas? Aí entra outra parte do processo vocacional. Antes, os profissionais faziam testes vocacionais. Hoje, eles fazem processos vocacionais que inicia com um teste vocacional. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou lá de novo. Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu não consigo voltar. Eu preciso mostrar o aqui. Beleza? Tá, agora nós vamos lá no teste vocacional, tá, pessoal? Deixa eu só ver se consegue achar ele aqui. Ih, não consigo? Vamos ver. Desculpa aí, gente, mas é uma coisa nova para mim. Pegar outro slide, tá? Aqui. Vamos ver. Ah, viu? A gente vai conseguindo, a gente vai conseguindo. Ah, aqui está ele.
Consigo abrir, mas por quê? Ah, tá aqui. Aí, consegui, viu? Ó, é aquela coisa, não sou repolho, a gente consegue. A gente consegue. Beleza. Vamos lá. Teste vocacional. Tá todo mundo vendo aí? Pessoal, o que que eu vou pedir para vocês assim, ó? Primeiro, não vamos riscar a tela, tá? Porque se vocês começarem a riscar a tela, vai ficar complicado para nós. Então, eu quero que vocês tenham em mãos, tá? Peguem papel, qualquer folha de papel, uma caneta, para vocês irem anotando qual é a letra que vocês vão escolher para cada uma das perguntas, ok? Então, não risquem a tela, tá? Para a gente não ter problema, certo? Então, vamos lá. O teste vocacional, ele tem Professora, 17... Oi. a gente não consegue ver o slide. A gente consegue Não ver tá só ali tendo. onde estava os arquivos e tu clica em teste vocacional. Só que a gente não viu o slide aberto. Não sei se tu Tá, consegue só um ver. pouquinho. Deixa eu ver. Pois é, para mim ele tá aberto. Eu não tô conseguindo compartilhar, então é isso? A gente está vendo a tua tela, mas a tela que a gente está Que vendo, estranho. de Tá, repente deixa eu. tá uma janela diferente aberta. Vamos fazer o seguinte, a gente descompartilha a tela e tu compartilha novamente. Perfeito, perfeito. Como é que se faz isso? Tu faz daí? Sim, eu já interrompi o compartilhamento. Tá. E Agora agora eu vou de novo. isso, daí tu entra na tua tela e daí tu compartilha. Ah, então tá. Então nós vamos ter que compartilhar uma de cada vez, é isso? Isso. Então vamos lá, que agora deu erro de novo. Agora a gente está vendo o teste é Tá vendo o composto por teste? 17 questões objetivas. Então. Beleza, é isso aí. É isso que eu quero, tá? Então, o teste Professora, vocacional. ali onde tu foi em compartilhamento, em vez de compartilhar só o slide, compartilha a tela. E aí, Ah, entendi. se tu mudar de tela, a gente vê os dois slides, né? A gente vê o que tu estiver vendo. Ah, que interessante. É aprendizado, viu? A gente vai aprendendo. É isso aí. Vamos lá, todo mundo está vendo o teste vocacional, então? Sim, Beleza. professora. Oi, então tá. Olha só, 17 questões, tá, pessoal? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão, como a senhora disse antes, não risquem a tela, tá? Procurem anotar individualmente no papel para vocês, ok? Então, eu vou colocar 17 questões onde vocês vão escolher, ok? Uma das alternativas. Então, é uma ótima oportunidade para analisar as áreas de conhecimento que mais combinam com a tua personalidade, porque profissão tem tudo a ver com a nossa personalidade, tá? Vamos lá. Primeira, quando eu penso numa profissão, o mais importante para mim é, tá, obter um bom retorno financeiro e ser bem-sucedido, trabalhar em algo que esteja em evidência no mercado, fazer algo que gosto, independente do retorno financeiro, ser muito bem-sucedido financeiramente ou poder atuar em minha comunidade. Então, são 5 alternativas. Escolha uma delas e eu vou passar para a próxima, tá? Não esqueçam que depois ela vai estar lá, certo? Vamos adiante? Número 2. Das viagens abaixo, qual seria considerada por você como uma viagem perfeita? Conhecer os castelos antigos da Europa e visitar museus, surf e aventuras radicais na Austrália, compras e conforto viajando pelos Estados Unidos, conhecer as particularidades da cultura asiática no Japão ou descansar com a família em uma ilha paradisíaca. Ok? 5 alternativas, escolha uma. Podemos ir para 3? Aí vamos fazer o seguinte, cada vez que a senhora perguntar se pode rodar, se alguém ficou para trás, chama e pede para mim voltar, ok? Número 3. A pessoa da sua família que você mais admira. Estudou bastante e possui uma posição de destaque no mercado de trabalho. É aventureira e viaja bastante. Curte a vida e está sempre descobrindo coisas novas.
é bastante criativa e está sempre com novidades. Ou se dedica a algum trabalho de ajuda ao próximo. Ok, anotem qual é delas. Passando para o número 4. Vamos lá. Se eu tivesse que montar uma empresa hoje, essa empresa seria uma empresa baseada em algo do meu interesse pessoal, como um passatempo ou atividade que pratico, uma empresa direcionada a tendências atuais do mercado, independente da área de atividade, uma empresa familiar, onde eu pudesse trabalhar perto de meus amigos e familiares, uma empresa tradicional, com produtos ou serviços conservadores e de fácil comercialização. Uma empresa criativa, onde eu pudesse arriscar e desenvolver novas ideias. Ok? Se tiverem dificuldade com alguma questão, avisem. Vamos para a questão 5. Qual país abaixo você desejaria conhecer? O Egito, Israel, Nova Zelândia, Tailândia ou África do Sul? Qual desses países te chama a atenção? A 6. Qual dos esportes abaixo você mais se identifica? Futebol, lutas, natação, tênis ou tu não gosta de esportes? Ok, tem também não gostar. Vamos para a próxima. Em um ambiente onde você não conhece ninguém, você costuma ficar em um lugar isolado, conversar com alguém que possa lhe introduzir a um grupo, curtir sozinho, se socializar e conquistar amigos, ou se sentir incomodado por estar sozinho e vai embora. Qual dessas aí? A número 8. Em quais desses ambientes você se sente mais à vontade? Em um hospital, em centros esportivos, em uma floresta, em um shopping ou em lugares isolados? 5 ambientes diferentes. Qual deles tu te sente mais à vontade? A número 9. Dentre essas personalidades, a que mais tu admira é o Bill Gates, né? Nosso cara da Microsoft, o Steve Jobs, o Neymar Júnior, estamos falando agora de futebol, Angelina Jolie, né? Nós estamos já na área do cinema, e é claro, na Madre Teresa de Calcutá. Qual desses 3 aí nós vamos nos sentir como uma personalidade que tu admira mais? A número 10. Estou fazendo esse teste vocacional, pois não tenho ideia de qual profissão escolher. Estou na dúvida entre 2 profissões. Estou na dúvida entre 3 profissões ou mais. Eu sei qual profissão me interessa, mas eu não tenho certeza. Estou certo de qual profissão eu quero, apenas pretendo conferir. Ok? Por que estão fazendo o teste? Não tem a opção porque é de aula, né? Vamos lá. Número 11. Procuro fazer amigos que possuem status e são influentes. O status, né? Alguém que é uma pessoa que se destaca, né? E são influentes. Possuem os mesmos interesses que eu.
compartilham das mesmas ideias ou são pessoas bastante diferentes de mim. Não me preocupo com características quando procuro uma amizade. Quando tu procura uma amizade, então, dessas 3 alternativas, o que te chama a atenção? Ok. 12. Na escola, eu geralmente me destaco por ser um aluno ou uma aluna dedicado e tirar notas boas, ser atencioso, né, e ajudar meus colegas, ser bastante dedicado aos esportes, não prestar atenção nas aulas e ser repreendido, ser engraçado e contar piadas. Então, qual é o teu destaque dentro da tua sala de aula? Que cara que tu é nessa jogada toda? A 13. Se eu ganhasse na loteria, eu guardaria parte do dinheiro e investiria em negócios, né? Eu dividiria meu dinheiro entre diversas opções de investimento. Eu guardaria o dinheiro e me dedicaria a atividades que me interessam, né? Atividades que me interessam. Usaria o dinheiro para uma causa nobre ou me aposentaria e viveria viajando. Qual é a minha opção se eu ganhasse na loteria? A 14. Se eu tivesse que escolher uma atividade para exercer por 6 meses, eu iria reformar uma casa, eu iria me colocar em contato com pessoas bem-sucedidas, eu faria algo que pudesse ser realizado em equipe, eu faria uma atividade com uma boa remuneração, ou eu faria uma atividade voluntária e com a qual eu pudesse ajudar o maior número de pessoas. Ok? Eu tenho 6 meses para me dedicar para uma atividade. Qual delas seria? A 15. Eu certamente gastaria uma boa parte do meu primeiro salário. Tô indo trabalhar, tô ganhando o primeiro salário. Vou gastar boa parte dele com um jantar com meu namorado e minha namorada ou com meus familiares. Eu investiria em meu desenvolvimento profissional, faria uma viagem, gastaria o mínimo possível, ou eu compraria algum produto caro que é do meu interesse. Então, parte do meu primeiro salário, com o que eu vou gastar, se é que eu vou gastar. Certo? Agora vamos para a 16. Se eu tivesse que abrir um desses negócios, que tipo de negócio eu abriria? Uma empresa de internet, uma fábrica de computadores, um restaurante, uma academia ou uma clínica médica? Que tipo de empresa eu abriria se eu escolhesse ser um empresário e abrir um negócio? E a última, minha maior frustração: não ser bem-sucedido profissionalmente, não me destacar em minha área de atuação, não construir uma família, não ter muito tempo para curtir a vida, ou escolher a carreira errada e ter que mudar depois. Tá? Então, essas são as 7 questões, 17ª questão das 17, para vocês poderem fazer o teste. Alguém ficou para trás? Alguém quer que eu passe Professora, alguma outra? poderia Diga. passar 14? 14. Aqui está ela, meu lindo. Se eu tivesse que escolher uma atividade para exercer em 6 meses, reformar a casa, me colocar em contato com pessoas bem-sucedidas,
algo que pudesse ser realizado em equipe, uma atividade com boa remuneração, atividade voluntária com a qual eu pudesse ajudar o maior número de pessoas. Conseguiu? Obrigado. Sim. Mais alguém, gente? Mais alguma questão? Todo mundo conseguiu pegar tudo? Ok, a Sora vai dar um... Eu dou um stop, né, Rafael? É isso? Tu queres botar outro slide? Eu quero voltar para o outro slide. Termino esse e pego o outro. É só. Vai direto no outro, ver se vai aparecer. Vamos ver. Vamos. Aqui, não. Não tá aparecendo. Eu vou te ajudar. Eu posso dar um stop nesse aqui, né? Pode, isso. Então, tá. Isso. Então, vou dar um stop neste e vou de volta lá, que é mais fácil. Não, ele voltou. Então, vamos aqui. Tchan, 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 tchan. Aqui. Conseguiram ver ele aqui agora de novo? Não, O que professor. nós estávamos? O de aula? Não, ainda não. Pois é, fica difícil ir e voltar. Nós vamos lá, a gente vai conseguir. Prof, quando for compartilhar ali, tem a opção compartilhar tela. Vê das opções que eu acho que tu está compartilhando só o PowerPoint em si. E aí, quando tu bota a Exatamente, tela. é verdade, é verdade. Vocês não estão vendo a minha tela agora de novo. Não. Mas que coisa, sério. Eu vou ter que aprender a fazer isso, Rafael. Tá difícil. Não, tranquilo, professor. Ixi. A gente consegue. Tá, vamos lá então. Fechei tudo. E agora eu tenho que fazer o que tu disseste? Quando vai em compartilhar tela, olha lá, vê as Aqui opções que dá. Vê as opções que aqui te. mesmo. E aí tem um escrito compartilhar tela. Aonde está isso, meu querido? Ali em compartilhar tela vai ter as opções. Compartilhar tela, compartilhar o teu navegador, possivelmente. Compartilhar Não o. estou enxergando isso, Rafael. Eu entro ali no share mesmo, share screen. O share screen só vai aparecer o que tu tá fazendo, eu acho que é o como estava antes. Tu vai. Tá, e onde é que eu entro para compartilhar o... Eu vou compartilhar a minha tela contigo aqui, compartilhar a tela. Aí, com todos, vai ficar. Então, agora vocês estão vendo a minha tela. Estou vendo a Certo? tua tela, ok. Deixa eu minimizar aqui. Você vai aqui, ó. Vamos abrir o nosso. Vamos abrir aqui. Vamos ver se ele volta. Pois é, fica difícil, né? Ele meio que dá uma travada para a gente poder conseguir. Eu não Aqui, ó, sei professora. se... Esse íconezinho que deve aparecer na parte de baixo para ti, ó. Compartilhamento. Essa setinha aqui, ó. Que deve estar escrito compartilhamento. Tá? Quando tu clicar aqui, vai aparecer as opções de compartilhamento, ó. Quadro branco. Aí tu vai onde diz compartilhar tela, o teu dispositivo, enfim, vai ser esse. Geralmente é o primeiro que vai estar aparecendo. Não tá aparecendo, Rafael. Ele não aparece. Eu acho que ele aparece só para ti por ser o dono da reunião daqui a pouco. Entendeste? Compartilhar tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. E agora? Deixa eu tentar. Eu vou tentar por Continua a aqui. tela de início. Tá.
Ele não me deixa permite, eu, né? Deixa eu tentar por aqui de novo onde eu estava antes. só para eu ver. Pessoal, vocês estão enxergando a professora agora? Deixa eu tentar aqui. Que é o que eu estou vendo. Eu estou vendo a tua tela, professora. Agora conseguiu ver a minha tela? Isso, os slides da aula. Beleza, era isso que eu queria. Então, consegui. Tá, beleza. Vamos lá. Fizemos isso, fizemos o teste, tá? Então, vocês peguem o resultado dos testes de vocês, deixem aí, que depois a senhora vai compartilhar o resultado. Depois de fazer tudo aquilo de novo, mas a gente vai conseguir, nós não somos repolho, nunca esqueçam disso, a gente está sempre aprendendo, né? Então, vamos lá. Por quê? Vamos refletir agora, gente, tá? Só uma reflexão rápida para nós podermos ver assim. Quando vocês responderam o teste, vocês foram completamente honestos, certo? O que que eu gosto, não o que será que a minha família vai pensar disso? O que que será que os meus amigos vão pensar? Não, é o que eu gosto, ok? Por quê? Porque uma carreira, quando nós vamos fazer a gestão da nossa carreira, ela vai refletir diretamente a pessoa que nós somos. Eu estava esses dias caminhando e vendo as pessoas usando as máscaras, né? E logo no início era só aquelas máscaras basicamente fininhas, aquelas hospitalares que a gente usava. O que que acontece agora? Agora estão fazendo um monte de gente fazendo máscara e vendendo. E aí quando tu vai comprar uma máscara, ela vai dizer muito sobre a tua pessoa, né? Então, virou um item que vai dizer muitas vezes quem tu é, só pela máscara que tu usa, é como um vestuário. A máscara foi incorporada ao vestuário. E a profissão não é diferente. A profissão ela reflete a pessoa que eu sou. Ela reflete de como é que eu me sinto, como é que eu vejo as coisas acontecerem. Ok? Então, quem eu sou está refletido na profissão que eu escolho. E muito mais de na profissão que eu escolho, ela reflete de como eu lido com a profissão que eu escolho. Porque muitas vezes tu vai ter uma profissão e tu vai fazer o contrário do que a tua profissão diz para te fazer. Toda profissão tem as questões éticas e as questões morais, certo? Agora, como é que tu lida com as questões éticas e morais da tua profissão reflete quem tu é. Quando tu escolhe uma profissão, tu mostra também o que tu quer. O que tu quer em termos de vida? O que tu quer para o teu futuro? Se tu pegou uma profissão que tu acha assim, bom, com essa profissão eu vou ser bem remunerado, é porque isso é uma coisa importante para ti. E notem bem uma coisa, isso não está errado. Tu querer ter, né, uma boa remuneração não é errado, ok? Errado é a forma que tu usa, qual é as atitudes e os comportamentos que tu tens para conseguir essa boa remuneração, se elas não forem éticas e morais, certo? Agora, se tu é um sujeito que trabalha, te puxa, estuda e ganha bem, não está errado, ok? Então, tudo tem o lado bom e o lado não tão bom. O que muda é o quanto de ética e o quanto de moral está sendo praticada ali. Dentro dessa tua gestão de profissão e a tua escolha, vai estar os teus interesses. Quais são os teus interesses? O que tu gosta? Quais são as tuas aptidões? O que para ti é mais fácil? Para algumas pessoas, por exemplo, lidar com essas questões de tecnologia, da internet, é uma coisa extremamente fácil, né? Para outras, não tanto. E você sabe o que eu descobri esses dias? Que mesmo eu sendo uma pessoa mais velha que vocês, eu consegui aprender, e estou aprendendo, como vocês viram, né, a lidar com essas questões da tecnologia. Aí a gente pode pensar assim, mas a tecnologia, a gurizada de hoje já é tecnológica. Não, nem sempre. Eu falava esses dias com uma pessoa bem mais jovem, um pouquinho mais velha que vocês, que não tem condições, não gosta, não lida com a internet, não lida com as questões tecnológicas, não tem facilidade. E não é uma pessoa que tem algum problema de inteligência, ok? Então, é mais raro? Com certeza que é mais raro. Mas alguns têm facilidade para umas coisas e outros não, né? O que é importante? Quais são os teus valores? Quando nós escolhemos uma profissão, e ali no teste vocês tiveram a oportunidade de expor muitos valores de vocês.
Tá? Então, lá, por exemplo, quando a gente pergunta para vocês lá qual é a coisa mais importante, o que tu faria, por exemplo, com o dinheiro, né? Tu vai usar o dinheiro para ti, tu vai usar o dinheiro, vai dizer muito dos teus valores. E outra vez eu digo para vocês, não está errado se eu quiser sair de férias. Se eu quiser me aposentar e não trabalhar nunca mais, sair viajando, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Eu posso, do mesmo jeito, ajudar outras pessoas, mas também viver a minha vida, ok? Então, nossos valores, lembrando, eles vêm lá das questões da nossa casa, da nossa dupla parental, da forma como nós somos criados. Vamos adquirir novos valores, vamos desenvolver esses valores. Então, essas perguntas, essas 4 questões aqui, elas, quando a gente responde elas refletem, né, as nossas questões de como é que nós vamos gerir a nossa carreira e até como é que nós vamos fazer a escolha da nossa profissão e como é que nós vamos trabalhar a nossa carreira, essa profissão toda ao longo. O que é sucesso? Ah, só uma palhinha, vamos falar mais adiante sobre isso. Mas o que é sucesso? Basicamente, sucesso a gente classifica em 3 coisas. Quando a gente tem dinheiro, né, algumas pessoas nos veem como pessoas de sucesso porque têm dinheiro. Outras são pessoas que têm fama. Né? Fama é famoso, tem sucesso. Não importa se tem dinheiro, se tem poder, tem fama. Né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Eu tenho poder, né? Manda e os outros obedecem, certo? Então, as 3 questões que trazem sucesso é dinheiro, fama e poder, ou dinheiro, ou fama, ou poder, enfim. Uma pessoa pode ter as 3 coisas, ok? Pode ter uma só. Sucesso. Mas será que só esses 3 ingredientes é que nos trazem sucesso? Será que eu não posso ter sucesso sendo uma pessoa que não tem dinheiro, sendo uma pessoa que não é famosa e que não tem poder? Ou eu tenho que ter uma das 3? Né? Se eu penso em termos sociais, né, como dinheiro, fama e poder trazendo sucesso, aí nós estamos numa sociedade totalmente inadequada. Esse conceito social, né, o conceito social de que para ter fama, né, para ter sucesso, precisa ter dinheiro, fama e poder, nós estamos totalmente fora do padrão. Por quê? Porque sucesso não é uma questão de dinheiro, de fama e de poder. Tu pode ser uma pessoa extremamente humilde, né? E pode ser uma pessoa de sucesso. Vou contar uma coisa rapidinha para vocês, o Rafael talvez vá se lembrar da pessoa de quem eu estou falando. Tem uma empresa que tanto eu quanto o Rafael a gente trabalha, que a pessoa mais antiga da empresa é a senhora que faz o cafezinho. Ela, além da gestora da empresa, que é a mais antiga por ser a fundadora, a segunda pessoa, que foi a primeira pessoa que ela contratou na empresa para trabalhar com ela, trabalha com ela até hoje. Né? E é uma pessoa que faz o cafezinho, ok? É uma pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa que não tem poder, ela não é famosa pelos padrões sociais que a gente fala de fama, mas ela é uma pessoa de extremo sucesso. Né? Ela tem sucesso por quê? Porque as pessoas gostam muito dela. Ela é uma pessoa muito bem aceita socialmente dentro da empresa. Ela é uma pessoa que ela se tornou uma referência pela pessoa que ela é, pela pessoa tranquila, uma pessoa amigável, né? E é uma pessoa que tem alguma coisa especial, né? Que se encaixa para trabalhar até hoje, apesar de já estar aposentada há muitos anos, ela continua fazendo parte do quadro funcional da empresa. E ela não tem dinheiro, não tem fama, não tem poder. Mas então, o que traz o sucesso para essa pessoa? Né? O que é que traz a ela o sucesso? Deixo a pergunta para vocês para a gente trabalhar mais tarde. Quem persegue, então, dinheiro, fama e poder, vai se sentir frustrado mais cedo ou mais tarde. Digo por quê. Dinheiro acaba se tu não souber investir direito. A fama, quando surgir outro famoso, mais famoso que tu, acabou a tua fama. É só vocês darem uma olhada nos astros do cinema, nos astros do rock. Surge uma pessoa com mais fama, acabou aquela pessoa. Né? Aqui no Brasil nós temos muita onda de algumas famas que vêm, principalmente o pessoal da área da música, né? Naqueles hits de verão. Aí naquele hit de verão ele é o famoso, ganha um monte de dinheiro, ele que faz todos os shows, terminou, acabou, já era, acabou a fama, não entra mais dinheiro, por quê? Porque são sazonais, ok?
O poder, a mesma coisa. O poder, tu consegue te afogar no próprio poder se tu não souber usar o poder. Poder não é mando ou comando, poder é influência. E para te poder ter o poder de influenciar pessoas, tu tem que ser uma pessoa totalmente diferente, né? Tu tem que ser uma pessoa carismática, uma pessoa que os outros gostam de estar contigo, acreditam nas coisas que tu faz, ok? Isso é poder de influência. Agora, aquele poder de mando e de comando, ele termina, ok? Então, gente, o que é, na verdade, a questão do sucesso? É tu ter um trabalho de valor. Quando a gente fala valor, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de valor da questão, a questão social, ok? O valor é algo que agrega. Quando tu é uma pessoa que faz um trabalho que agrega para os outros, ou seja, acrescenta socialmente alguma coisa, tu faz um trabalho de valor. Professor, modéstia à parte, vamos dar beijinho no ombro, né, professor Rafael? Fizemos um trabalho de valor. Ok? O professor, ele é alguém que traz, né, o conhecimento ou traz a informação para que o aluno transforme em conhecimento. Então, o professor é um formador, então ele é uma pessoa que tem sucesso no momento em que ele faz um trabalho de valor. É tu ter gratificação. Gente, o sentimento de gratificação, ele é muito ligado à percepção que tu tem sobre o que tu faz. Se tu percebe o teu trabalho como algo de valor, se tu percebe, né, que tu acrescenta para a sociedade, tu é uma pessoa que vai ficar gratificado, tá? Então, a gratificação, muitas vezes, tu trabalha num lugar que tu ganha muito dinheiro, mas tu não te sente bem, tu não tá gratificado. Então, tu não vai ter sucesso, porque tu vai estar sempre com alguma coisa te incomodando. A eficiência, né, e a eficácia. Quando tu é uma pessoa eficiente no teu trabalho, tu tem o reconhecimento dos outros por seres uma pessoa que faz um trabalho bem feito. Né? Então, tu vai trabalhar numa empresa e tu te torna uma referência. Não, entrega aquilo para Maria, porque com certeza ela vai fazer bem feito e ela vai entregar na data certa. Pode confiar. Né? A eficiência, tu começa a ter sucesso, tu começa inclusive a ter alguma coisa de fama, né? As pessoas, uma fama positiva, as pessoas começam a confiar no teu trabalho, tá? Quando tu consegue ter uma realização econômica, o que a gente sabe hoje, né? O indicado é sempre tu fazer o que a gente chama de pé de meia, né? Hoje, muitas pessoas estão sendo salvas pelo seu pé de meia, em função de todo esse processo que estamos passando agora, né? Que vai ter diminuição de todo o dinheiro que a gente recebe, bababá. Hoje, o pé de meia tem seu valor como nunca teve antes. Né? Então, a realização econômica, tu conseguir adquirir algumas coisas essenciais para a tua vida que te dê segurança, uma boa moradia, né? Tu conseguir montar uma família e conseguir gerir aquela família financeiramente, né? Quando tu faz alguma coisa que te traz crescimento, quando tu trabalha em algo que faz com que tu aprenda, que faz com que tu cresça enquanto ser humano, isso é gratificante. Tu te torna um ser humano bem melhor. Tá? E é claro, sucesso é ter equilíbrio e harmonia. É tu gostar, tu estar alegre, tu estar feliz, tu estar equilibrado emocionalmente. Certo? Estar no que a gente chama de homeostase emocional. Ok? Crescimento, equilíbrio, harmonia andam muito juntos. Para decidir, né? Aí, No chão, João. gente, tem gente com o microfone aberto. Para decidir sobre a tua carreira, é fundamental, então, tu definir bem o que é sucesso para ti dentro de todas aquelas coisas. O que te traz sucesso? Resistir àqueles apelos sociais de fama, poder e dinheiro, né? Algumas pessoas identificam só preciso disso. Eu tenho que ter isso, senão eu não estou bem. Né? Ter coragem para tomar decisões, né? E balizar essas decisões pelos valores que tu tem. Às vezes uma pessoa escolhe uma profissão, por exemplo, antes a gente chamava isso de vocação, né? A vocação de ser padre ou de ser freira. Né? Algumas pessoas era chamado isso como vocação. Isso é uma escolha. Né? Isso tu vai escolher. E se tu for te balizar pelas questões sociais, tu não vai nunca ser um padre, uma freira, por quê? Porque são pessoas que elas passam pela vida
sem uma grande expressão. Por quê? Porque não são socialmente muitas vezes valorizados. Isso o professor também, né? Agora começou-se a discutir-se muito essas questões, ok? Mas quais são teus valores? Se teus valores é ser uma pessoa caridosa e fazer o bem, por que não exercer uma profissão que te traga isso? Por mais que ela não te traga remuneração adequada, vamos dizer. Procurar um trabalho de valor, gratificante, condizentemente remunerado, ou seja, tu tem que conseguir te manter, né? E tu tem que conseguir crescer como pessoa, certo? Então, para decidir qual é a carreira que tu vai exercer, te baliza por essas questões aqui. Como é que a gente consegue um trabalho que traga sucesso? Ok? Da onde que vem esse trabalho de sucesso? Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Primeira coisa, nós temos que estudar. Não existe atalho. Não tem como tu ter uma profissão sem estudar. Todas as profissões que tu fores exercer hoje tu vai estudar. De alguma forma, tu tem que aprender as coisas, ok? Tem que ter treino, ou seja, tu tens que buscar a prática profissional. E aí entram os estágios, ou entra a residência, como é a questão dos médicos, ok? Mas tu tem que treinar sobre aquilo. Se tu gosta, tu quer ser um jogador de futebol, quer ser um jogador de vôlei, quer fazer algum esporte, tu tem que treinar. E tu tem que se dedicar. É assim, ó. Quando tu pode olhar a televisão, vai ler. Quando tu pode dar uma saída para ir fazer qualquer coisa na rua, fica em casa trabalhando, pesquisando, estudando. É dedicação, tá? As coisas tem o pessoal da área das academias dizem que sem dor, sem ganho, né? Por quê? Porque praticar um esporte é uma coisa que dói fisicamente. Então, é a mesma coisa, dedicação. E trabalhar muito, trabalhar bastante. Não existe atalho. A questão da politicagem, né? Conseguir vaga aqui, conseguir uma promoção ali por politicagem, ou o que a gente chama de puxa-saco, né? Muito usado, infelizmente, não é uma questão ética, muito menos moral. Tá? Então, seria um atalho. Talvez ele te ajude no início, mas depois ele vai te atrapalhar. A questão do apadrinhamento, a questão da bajulação. Gente, isso tudo são atalhos. E que mais cedo ou mais tarde, tu vai terminar cobrando de ti. Agora, quando tu trabalha, quando tu estuda, tu treina, tu te dedica, né? Tu vai trabalhar bastante, tu consegue ter sucesso e tu olha para trás na tua caminhada, tu dá um valor imenso para aquela caminhada. Por quê? Porque tu não usou, né, subterfúgios para conseguir o teu sucesso. Ok? Isso é uma coisa que traz para nós o sucesso realmente que a gente quer. Tá? Então, sucesso dos dias de hoje responde às demandas, né? Responder a demandas com soluções velhas, ou seja, um dos maiores erros da profissão é não te aperceber de que tu gosta, te distrair na tua caminhada. Não te distrai, ok? Não te distrai, porque senão as pessoas vão passar por ti, vão passar por cima. Não querer ver uma realidade. Muitas vezes nós estamos com a nossa profissão entrando em falência. Muitas profissões que existem hoje, esses dias eu lia sobre isso, em 2025, muitas profissões que existem hoje não vão existir mais. Ok? Elas não vão existir mais. Vocês querem ver uma coisa que uma profissão que não vai existir mais? É bem interessante isso. Eu fiquei pensando, poxa, mas uma profissão que, né, o suporte de informática, suporte de internet, aquelas pessoas que ficam ajudando os outros, né, por telefone, coisa e tal. Tu liga para algum lugar pedir um suporte técnico. Esse tipo de coisa vai acabar, é uma profissão que vai acabar. Né? Ela vai acabar por quê? Porque cada vez mais a gente entra na internet e acha tudo lá, não precisa estar perguntando para ninguém, ligando para empresa nenhuma. Né? Então, isso é um dado de realidade. Não perceber que as coisas à tua volta estão mudando. Falávamos antes sobre as mudanças do mundo. Muitas coisas vão mudar. O jeito como nós trabalhamos, isso com certeza vai mudar. Ok? Nós conseguimos perceber agora que muitos trabalhos podem ser feitos sem precisar ir ao escritório, sem precisar ir à empresa. E isso diminui os custos das empresas. As empresas que nós trabalhamos não estão pagando água, não estão pagando luz, não estão pagando transporte para nós. Olha só, e nós estamos conseguindo fazer o trabalho. Talvez não consigamos fazer o trabalho com 100%, mas já está conseguindo fazer. Então, isso vai se aperfeiçoar. Então, são essas mudanças. Então, para nós podermos ter sucesso, nós temos que cuidar desses erros aqui. Não podemos cometer. Nós não podemos nos distrair,
né? Nós não podemos perder a questão da percepção do que nos faz feliz e qual é as mudanças que o mundo está apresentando. Isso é bem importante, tá, gente? Vamos ver qual é o resultado do teste de vocês? Vamos ver como é que vocês estão. Vamos lá de novo, vamos para a nossa batalha. Stop share. Vamos aqui de novo. Aqui, resultado do teste. Não deu. Ai, ai, ai. Aqui. Conseguem ver? Sim. Ok, então vamos lá. Vamos para o resultado do teste, tá, gente? Todo mundo pega aí, então, os resultados, o que anotou, ok? Aí peguem o resultado, eu quero que vocês somem tudo que foi letra A, tudo que for letra B, tudo que for letra C, letra D e letra E, ok? Somem, vamos ver qual é o que deu um número maior, tá? Vamos lá, somando. Quantas respostas vocês têm para cada uma das letras? Ok? Dá um tempinho aí para vocês somarem. Vamos nós. Quem tem respostas, a maioria das suas respostas, tá? O número maior deu para a letra A, você valoriza o sucesso profissional. E aí o sucesso vocês vão adquirir, olha aqui as listas de profissões. Arquitetura, artes cênicas, artes plásticas, astronomia, ciências biológicas, cinema, engenharia, esporte, filosofia, jornalismo, matemática. Olha, a matemática é uma coisa do sucesso, né? Publicidade, rádio, TV, turismo e veterinária. Por quê? Porque são pessoas que gostam de estar, né, no topo, ok? E aí são pessoas, por exemplo, pessoal, né, da publicidade, pessoal das artes cênicas, né, artes plásticas, pessoal do esporte, sempre são pessoas com status, ok? Então, letra A. Isso aqui a senhora vai disponibilizar para vocês depois, tá? Quem tem a maioria em letra B valoriza a ascensão social, ou Professora, não sei se o pessoal está me ouvindo também. Acho que a professora falhou, né? Acho que deu problema na internet dela. Vocês conseguem ouvir a professora? medicina, que também traz segurança financeira, odonto também, engenharia também, né? Engenharia de computação, letras, nutrição, pedagogia, psicologia, a veterinária, a questão da segurança, tá? São pessoas que gostam de ter uma segurança. E aí, quando a senhora fala de segurança, estou falando de segurança financeira muitas vezes, certo? A letra D, qualidade de vida. Pessoal da administração, ciências contábeis, análise de sistemas, economia, engenharia de computação, farmácia, física. Ah, tá. Então essas pessoas talvez não ganhem tanto dinheiro, mas elas têm um trabalho mais tranquilo. Pode-se dizer que sim, né? Então, por aí, certo? Agora, com valorização na solidariedade, pessoal que tem mais a letra E. Aí é o pessoal que vai para ciências sociais, para enfermagem, para fono, engenharia de alimentos, jornalismo, nutrição, terapia ocupacional, olha a psicologia aí de novo, serviço social, fisioterapia, odonto, decoração e moda.
Olha que interessante isso da questão da valorização da solidariedade e das outras, como tem profissões que aparecem em todas. Você sabe por que isso? Porque são profissões que elas transitam em várias áreas. Elas, dependendo da forma como o profissional exerce a sua profissão, ele pode transitar em várias áreas. Ele pode sim ganhar dinheiro, ele pode sim ser alguém que tem status, mas que ainda faça solidariedade. Então, por isso que tem muitas profissões aqui que aparecem em várias áreas. Ok, gente? A senhora vai colocar isso aí lá para vocês, tá? Vai deixar lá para vocês isso, para vocês poderem verificar de novo, ter algum familiar que queira fazer, enfim, tá? E na semana que vem, nós vamos trabalhar outro tema onde nós vamos entrar de novo nas questões éticas, ok? Vamos entrar nas questões profissionais, porque nós vamos falar sobre mercado de trabalho, nós vamos falar sobre gestão de carreira, nós vamos ver algumas coisas importantes, incluindo as questões éticas, e nós vamos trabalhar basicamente uma questão de a gente vai querer a participação muito de vocês, tá? Então, o que eu vou postar lá ao longo da semana, lá no nosso Classroom? Eu vou colocar algumas coisas que eu vou querer que vocês leiam, ok? Que vocês se preparem para a semana que vem. Semana que vem vai ser uma aula conjunta, ok? Então, nós vamos trabalhar juntos. Então, a senhora vai Professora colocar. Magali, Oi. só para confirmar, o professor Mário Sá, que é Ah, filósofo, vai participar também para que fazer debate e maravilha, tal. fiz isso, beleza. Nós temos um convite, então, professor Rafael e eu fizemos um convite para o professor Mário, que é filósofo, para vir trabalhar conosco as questões de ética, as questões de moral e as questões de mercado de trabalho, sim, formação profissional e todas essas questões de ética e moral, onde é que elas estão inseridas, como é que se trabalha isso dentro das empresas. Então, eu vou colocar para vocês lá, vou puxar junto com o professor Mário, algumas temáticas que a senhora vai colocar lá no Classroom para vocês lerem, ok? Vocês vão em busca de algumas coisas, vão buscar alguns artigos, vou colocar lá para vocês lerem, mas vou dar outras sugestões de leitura também para vocês irem buscar essas leituras. Então, vou dar os temas e vocês vão ler sobre isso. Para na aula que vem, nós podemos então ter esse debate, essa conversa gostosa sobre essas questões. Ok, gente? Professor Rafael, mais alguma coisa por hoje? Perfeito, não? Isso aí, gente. Show de É bola. isso aí? Bom fim de semana para a senhora, Obrigada, para todos os colegas aí também, todos os muito alunos. obrigada. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. A Tchau, aula vai estar tchau. gravada e disponibilizada lá no Classroom, tá? Daqui a pouquinho mais. E ao longo da semana, esse material que a professora vai estar disponibilizando lá, tá? Isso. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.